Vamos lá, bomba! De acordo com a jornalista Fernanda Alves, da Verdes Mares, lá de Fortaleza, a quem mandamos um grande abraço, o Clube do Remo formalizou uma proposta pelo meio-campista Iago Pikachu, que está de saída do Fortaleza Esporte Clube. Ele que é revelado no Paysandu Esporte Clube. Teve uma breve passagem também pelo Shimizu do Japão, passou por Vasco da Gama, Fortaleza, foi cotado para a seleção brasileira algumas vezes. Hoje foi procurado pelo Clube do Remo, que formalizou uma proposta oficial pelo atleta. É um bom nome, seria uma grande contratação para o Clube do Remo. Um jogador que é papaxibé, conhece a realidade do futebol paraense e do futebol brasileiro, está acostumado a disputar a primeira divisão e seria um grande nome, um grande reforço para o Clube do Remo. Essa é a minha opinião, meu caro português. Vamos lá, Iago Pikachu, se for para ele chegar em Belém sendo o protagonista, um dos principais jogadores, um dos principais nomes, eu acharia muito pouco. Mas para o Pikachu ser um jogador interessante para elenco no geral, hora titular, hora como reserva, acho bacana. Pode jogar de lateral, mas principalmente numa segunda linha, mais avançado, que é onde ele tem jogado a maior parte da carreira nos últimos anos, desde a saída do Vasco até agora no Fortaleza principalmente. Não foi titular com muita frequência nesta temporada, então para mim seria mais um jogador para elenco. E aí, em relação à questão de rivalidade, não acho que seria um grande problema. Seria mas a discussão mais é essa. Ressaltar ele entender um pouquinho mais do nosso cenário, nosso calendário, nossas viagens. Isso que seria um ponto muito mais importante do que uma possível rivalidade que alguém poderia pensar sobre a revelação dele no Paysandu. Nós estamos falando de futebol, não é de rivalidade. Exatamente. Rivalidade, rixa, a gente deixa para a torcida. O torcedor vai ter torcedor que vai analisar com fígado, outro com coração e outro com a cabeça. Né? O Pikachu é sim um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Sim. Seria uma grande contratação. Se o coração dele torce para um lado, torce para o outro, isso aí já é outro problema. Para você ter uma ideia que a rivalidade é tão grande, o Remo vai... Quantos anos tem o Iago Pikachu? 33. Estão chamando o cara de velho? É brincadeira. O outro pulou aqui, aliás, eu até aceito aqui o comentário dele. Às vezes eu até penso, olha só, onde ele diz aqui, quer ver? Eu fui falar aqui, o cara já entrou de 2 pés aqui, quer ver? Tá aqui. Olha o nome da fera, Geucival Santana. Esse bad boy não sabe nada de futebol. Obrigado, Geucival, pelo teu comentário. O Iago Pikachu não, pelo amor de Deus. Porque o cara jogou no Paysandu. Vem dizer que o Iago Pikachu não é um bom jogador. Um cara que tem uma bola parada fortíssima. Um cara que quando vai bater pênalti dificilmente perde. E um cara que está jogando a primeira divisão há quantos anos? Pelo Só de menos Fortaleza. Uns 8 anos. Aí é um jogador que não tem currículo para estar no Remo? Tem. Como eu falei, pra mim ele não seria uma prioridade de contratação, mas enxergo como... Não é questão de prioridade, tu tá formando um elenco. Enxergo como pra um clube... Um bom nome para elenco. Pra um clube que tá recém-chegado pra uma Série B, tem um meio-campista polivalente como o Pikachu, que sabe jogar de ponta, sabe jogar de 10, exatamente, sabe jogar de lateral direito, tem 33 anos, mas é um jogador experiente na divisão. Eu acho uma boa pro Remo. É um jogador que iria sanar muitas das lacunas que o Remo teve, inclusive, esse ano, tá? Porque esse ano o Remo procurou durante o campeonato inteiro por um camisa 10. E achou no final do campeonato o Panagiotti. Então, eu vejo com bons olhos. E vamos começar aqui. O Luizinho deu essa notícia do Iago Pikachu, que, lógico, chama a atenção. Mas vamos lá, falar de coisas palpáveis e concretas. Aliás, não são nem palpáveis, de coisas concretas. Aleph Manga foi anunciado como reforço do Lei. Companheiros. Não foi anunciado ainda, Bed. Desculpa te cortar. É porque o Remo deve anunciar os seus contratados só a partir do começo do ano que vem. Então,
De acordo com o Remo, o Marcos Braz assegurou. O diretor de futebol do Remo confirmou. Então, mas se você quiser manter essa... Não, eu digo que ele não foi anunciado porque o torcedor vai procurar no Instagram do Remo, mas vale a pena esse esclarecimento, né? Veja só, Luizinho, não tô te criticando, tá? Mas eu vou te dar um conselho, não vai atrás disso não. Sim, é verdade. Porque olha só, a população brasileira, ela não tem, nem todo mundo tem internet e computador. O mundo de Bob que esses caras querem fantasiar não dá. Não vem que tem clube, vou anunciar no meu site. E quem não tem computador? Tem cara que não tem dinheiro pra comer, tu imagina internet e computador, rapaz. Vamos lá, e você, o que achou de Aleph Manga? Para mim é uma boa oportunidade de mercado, como o Marcos Braz falou. O time da negociação é logo após a saída do Pedro Rocha, então muita gente vai pensar assim, o Manga chega para substituir o Pedro Rocha. Não vejo assim, chega para ser uma aposta não tão cara até. O Aleph Manga, se a gente for pegar um recorte ali de 22, 23, ele tem ótimos números na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, com participação em gols 1 a cada 2 jogos, que é algo muito interessante, em gols e assistências, mas ele não faz 2 últimas boas temporadas, né? Uma por conta ainda da questão das apostas e a outra, nesta agora pelo Avaí, onde ele pouco jogou. A gente sabe de toda a questão envolvendo o Avaí. A gente sabe que o Aleph Manga, não só por conta das apostas, mas ele teve várias rusgas na carreira dele. Por exemplo, quando ele chega ao Goiás, ele logo fala na sua apresentação que ele queria fazer um bom início de temporada para depois ir para um grande clube. Ele também tem a questão das apostas, tem algumas extravagâncias externas, mas bola no pé, se ele voltar a jogar o que ele jogou em 22, 23, eu acho ele um bom jogador para estar no elenco de um time de Série A, principalmente porque ele já foi muito namorado pelos clubes daqui, mas não é uma contratação que chega para jogar, que chega para resolver, que chega para ser o camisa número 11 do clube do Remo. Ele pode jogar como 9? Pode, até porque ele tem quase 1,90 de altura, mas os principais anos da carreira dele foram abertos pelo lado esquerdo do gramado. Vejo ele como uma boa aposta, pelo valor, uma boa negociação, uma boa contratação, mas que é uma negociação de risco, até por conta disso é uma aposta. Eu não apostaria nele como o principal, um dos principais nomes do Remo, mas sim um bom jogador para compor elenco. Meu amigo Gabrielzinho, eu te peço para você ir lá na descarga e puxar aqui o Bad Boy escocês. Toda vez que fizerem uma espécie, como é o nome? Até fugiu aqui, um perfil usando o meu apelido ou o meu nome, eu peço para você deletar. Não espere mais eu pedir, tá? O cara quer aparecer que põe o nome dele. O Leão vai em busca de um goleiro. Comece a anotar aí. O Leão vai em busca de um goleiro para disputar com o Marcelo Rangel. Lembrando que o Remo também titula. Renovou com o Igor Vinhas no último final de semana, contrato renovado até o final da temporada. Marcelo Rangel também já teve contrato renovado, mas não oficializado ainda pelo Remo também, mas já renovou. Ou seja, falta essa terceira peça, até porque o Léo Lang vai jogar no Caxias, vai ocupar a vaga que nesta temporada foi ocupada pelo Thiago Coelho, que foi jogar na Ponte Preta a Série B do ano que vem. Léo Lang vai ser o goleiro provavelmente titular do Caxias, onde ele fez o seu principal jogo com a camisa do Remo, naquela Batalha da Neblina em Caxias, na Série C do ano passado. E fez aquela... E olha, rapaz, ele naquele jogo apareceu muito bem, hein? O clube do Remo tem o Braz, o diretor de futebol do clube do Remo. Ele tem alguns objetivos e outros membros, tá, da comissão que faz as contratações do clube do Remo também tem nomes que são procurados pelo Remo. Então, olha, o caso do Kaiser, o Derek, o Isidro Pita, São Pedro Raul, que surgiu forte hoje nos Arraiais Azulinos. São nomes que vão ser procurados pelo clube do Remo. E detalhe, o rebaixamento de Fortaleza e de Ceará faz com que o clube do Remo mergulhe forte, tá? Atrás de jogadores
que estiveram em Fortaleza e Ceará. Vocês acham uma boa pegar uma base ali, por exemplo, formar uma seleção desses dois times ali? Cara, a defesa do Ceará, apesar do rebaixamento, foi muito boa durante o campeonato. E há de se pontuar também que o Ceará ele só termina a última rodada no Z4 de uma maneira que ele pega uma tabela moleza, final né? Moleza. muito difícil, mas antes com muita moleza. Por exemplo, ele perde pro Internacional no Castelão. O próprio Fortaleza não vence... O rebaixamento dele. Exatamente. O próprio Fortaleza, ele não vence o Internacional em nenhum jogo. Ele empata no Castelão e perde fora de casa. Eu acho que o Ceará ele conseguiu ter um time mais consolidado este ano do que o Fortaleza, bem mais. Até por conta da campanha ter sido em todo o campeonato uma campanha de Sul-Americana, rebaixado no final. A defesa tem alguns nomes que me chamam a atenção. O Fortaleza, eu estava até vendo um vídeo recentemente de alguns jogadores do Fortaleza que se destacaram. Por exemplo, o volante Pierre jogou só a reta final, jogou muito tempo em times do interior, times de Série B. Ele foi jogar somente o final do campeonato na Série A, virou titular, foi bem. Não é jogador para chegar para jogar já de titular, mas pode evoluir e se tornar de fato um jogador consolidado de Série A. Mas, para mim, dos nomes, ainda mais com essa negociação, possível negociação com o Martim Palermo, o do Pochettino era uma boa. Esteve mal durante boa parte da temporada, até encostado em alguns momentos, mas depois que o Palermo chega, o Pochettino volta a jogar, termina bem a temporada até como titular. É um jogador já consolidado de anos de Série A, acho que seria um nome interessante, bem como o Mancoelho, lateral direito do Fortaleza. É difícil achar lateral, é mais um nome interessante. Fortaleza tem muitos gringos, tá? Muitos jogadores, principalmente argentinos e uruguaios no seu elenco. Acaba que, até por uma questão de adaptação, muitos chegaram neste ano, muitos jogadores também, medalhões, chegaram nesse ano e não deram certo. Esse detalhe que eu quero te chamar a atenção e do Luizinho. Então eu pensaria, só pra terminar, jogadores de defesa do Ceará e menos jogadores do Fortaleza, porque não foi uma boa temporada. Essa mesclagem aí que eu queria perguntar pra você, pro Luizinho, daria pra formar aí, por exemplo, tirar desses dois times aí, uns 10? Pronto, Pra por mim aí. dá, Pra mim dá. Eu tô até olhando aqui um pouquinho do elenco do Ceará, que eu não lembrava muito de cabeça. E o Ceará tem jogadores interessantes, tanto no campo de defesa quanto no ataque. O Marlon, zagueiro, como o Felipe falou, foi uma das melhores defesas, assim, não em termos de números, mas em termos de rendimento no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem o Matheus Bahia, lateral esquerdo também, que tá sendo até um pouco cobrado lá pelas bandas do Ceará. No ataque, tem alguns velhos conhecidos daqui, como Pedro Raul, atacante, né, que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro. O Paulo Baia, que é paraense, era uma das grandes apostas era o Goiás, né? E começou no Brusque, na verdade. Começou a despontar no Brusque. Depois ele foi pra Ponte Preta, Fluminense, jogou Mundial de Clubes pelo Fluminense. E agora tá no Ceará, ele é paraense. Então acho que seria um bom nome. Tem o Galeano, paraguaio. Tem o Ailon, que tá por lá, mas não joga tanto. Jogava muito mais no passado. Então, tem jogadores interessantes. Pelo lado do Fortaleza, então, nem se fala. Como o Felipe falou, com a iminência do Martim Palermo, que pode ser oficializado no Fortaleza. O próprio Pikachu é um nome que não pode ser descartado. O goleiro, eu gosto muito do João Ricardo, só que ele se machucou e já tem uma idade um pouco mais avançada, né? O Breno que estava sendo titular. Talvez para disputar a titularidade com o Marcelo Rangel não seja o caso. Gosto do Kuchevich, que veio do Palmeiras. O Gasal é uma boa aposta também, ele que veio do Atlético Goianiense. Eu gosto do Brits, zagueiro. O Brits, né? Enfim, tem muitos nomes interessantes, cara. Breno Lopes fez uma boa temporada por lá. O Lucero, ele é um jogador até fora de realidade pro Remo, né? Porque é o fiel da balança desse Fortaleza, mas que no final das contas não foi tão decisivo assim, mas está sendo procurado por grandes clubes da América Latina. Então, se a gente for passar um crivo assim, tem muitos jogadores que estão na realidade do Remo, tem um salário acessível para que o Remo consegue pagar. Então, acredito que pode valer a pena você investir nesse mercado. Eu acho que é por aí também, acho uma boa o Clube do Remo pensar nisso. A priori, acho até que vejam como as coisas acontecem. Quando a gente vê Ceará e Fortaleza caírem no mesmo ano, mas jogadores que estão lá e que mostraram ter condições de disputar uma Série A, fazer uma possível seleção e ainda reforçar mais ainda este grupo, eu acho que o Remo já começa ali uma luz, né? Já dá um caminho. Não é que
Pô, vocês, times rebaixados, peraí. 2 times rebaixados, mas que tem qualidade. Fortaleza bateu o mata-mata de Libertadores esse ano. Tanto Fortaleza quanto Ceará. E o rebaixamento do Ceará foi na frouxura na reta final. Pois é, mostraram ter qualidade. Por exemplo, pegar um time que foi horroroso no Brasileirão. O Sport. O Sport dá pra pincelar facilmente o Derek Lacerda, que já saiu de lá. O Juventude. Marcelo Hermes, lateral esquerdo também, que já saiu de lá. Gilberto ainda tá por lá? Ainda Gilberto tá por lá, mas estava mais como reserva neste ano. O Gilberto é um 9 que eu gostaria de ver no futebol paraense. Se a gente for olhar mais jogadores assim, de times que brigaram contra o rebaixamento, você vai olhar o Vitória, o Baralhos, né, que é o que fez o gol. Baralhas. Baralhos é a... É a foto o jogo de cartas, né? Não, mas é a foto que ele tem segurando Baralhos. É um bom jogador também. Negociou com o Ceará no início do ano, acabou indo pro Vitória, bom jogador. Enfim, dá pra pincelar jogadores até na Série B. E o time do Goiás, o Cuiabá, tem jogadores que a gente pode também pensar. O próprio Criciúma formaram aí com jogadores que cabem certamente numa Série A com a camisa do Clube do Remo. A galera da internet, bora aplaudir, bora? 1.500 aparelhos, bora? 1.500 aparelhos, papai. Ligados nesse momento, obrigado. E quantos likes? Aí que tá, eu vou conferir agora. Aí que mora o perigo, agora vai dar confusão. O Mateuzinho, lateral direito do Cuiabá. Muito bom jogador. Olha, pra disputar com o Marcelinho. Sabe quem o Mateuzinho é o mesmo que foi revelado no Flamengo, é? Que depois foi pro Corinthians. Boa. Eu só não tenho certeza se ele foi revelado no Flamengo, mas ele já passou pelo Corinthians, teve problema com apostas, por isso que ele foi jogar a Série B. Então não é o mesmo. Bom, Bad, que você acha? Olha, o André Nascimento quer fazer uma pergunta para vocês dois. Se vocês acham Pedro Raul bonito? A noite de Belém vai ter uma nova. Não põe a noite, febre. A pergunta foi para você. Não cabe a me achar ou deixar de achar. Ele é meio Max Steel, né? Você tá voltando ao normal? Não, eu fico feliz com isso, que aquele seu lado Esse meio... não é o normal dele, sei não, lá, é o entende. anormal. Nino, olha, Remo. é o seguinte... A preocupação do torcedor azulino é... Onde o Leão Azul Paraense fará a sua pré-temporada? Paulo Fernando, bora Pois falar não, um pouquinho querido. mais sobre o caso Pikachu. A gente vai entrar na linha agora com a Fernanda Alves. Foi ela que, inclusive, que deu em primazia a entrevista com... A entrevista não, a informação. Ela é lá da Verdes Mares do Ceará. Da Verdinha? Da Verdinha do Ceará. E vai falar rapidinho com a gente aqui acerca dessa informação que ela trouxe mais cedo no portal Globo Esporte lá do Ceará. Fernanda, atenção ouve a gente? exclusiva, Boa tarde pra você. Boa noite, aliás. Foi no... Satisfação imensa conversar com vocês. Beleza. O que você tem pra falar sobre essa proposta, né, do Clube do Remo acerca do Iago Pikachu? Pikachu é um jogador que a gente já conhece porque é formado nas categorias de base do Paysandu, e aqui a gente chama, quando um jogador vai do Paysandu pro Remo, ou algo parecido como isso, de atravessar Almirante Barroso, né? Porque é a mesma rua dos dois estádios. E o que você tem para falar um pouquinho mais sobre essa travessia, Fernanda? Então, a informação que a gente recebeu aqui é que, de fato, ele não vai ficar no Fortaleza, encerrando um ciclo de 5 temporadas. O atleta chegou aqui em 2021 e agora, depois teve um período que foi para o futebol japonês, retornou, e aí juntando tudo isso, das 5 temporadas, quase 300 jogos. E o nome que foi revelado em relação a essa busca pelo Pikachu seria o Remo, que é o principal adversário do Paysandu. Como disse você, ele foi criado pelas categorias de base, e o Remo teria feito essa sondagem, buscado pelo atleta, mas nada concreto ainda, até porque o contrato do Pikachu encerra no final deste ano e ele quer analisar outras propostas também. Tem outras equipes buscando o atleta, mas o nome que surgiu foi o do Remo, o primeiro nome, já que o Leão da Amazônia também tenta a contratação de Martim Palermo, quer buscar pelo treinador. Temos a informação aqui que esse valor chega em torno de R$700 mil por mês, que o Remo quer pagar pelo Palermo. Então já seria ali mais um nome que surge dentro do Leão do PC, que poderia ir para o Leão da Amazônia.
Legal, de Pikachu para Palermo, né? O Palermo é um treinador querido pela diretoria do Fortaleza, mesmo com rebaixamento, o clube quer manter o Palermo dentro do Fortaleza, em porcentagem, assim. Quanto é que a diretoria do Fortaleza quer manter o Palermo e qual a possibilidade dele vir para o Remo? O Marcelo Paes afirmou, assim que aconteceu o rebaixamento, que ele quer manter o Palermo no elenco. A SAF do Fortaleza, o Conselho da SAF, quer manter também o Palermo, assim como também quer manter o Marcelo Paes. E o Palermo é muito querido por todo mundo porque ele mudou o cenário do Fortaleza. Mesmo com o rebaixamento, a equipe estava a 9 pontos da primeira equipe fora do Z4. E aí, quando chega o Palermo, ele muda todo esse cenário. Foram 17 jogos e 9 vitórias, só com o Palermo. 9 jogos sem perder, 5 vitórias e 4 empates. Uma sequência aí positiva. Teve 4 partidas também sem perder do Fortaleza. Então, assim, ele traz um cenário totalmente diferente. Vojvoda sai no meio do ano, chega o Renato Paiva, que só venceu uma partida em 10 jogos. Então, o Palermo é um nome muito forte para se manter no Fortaleza. De fato, o Tricolor de Aço não sabe se terá financeiramente as condições de mantê-lo, mas a depender do desejo do treinador, ele pode sim ficar, e aí as negociações serão feitas entre diretoria e a comissão técnica do treinador. Show, Fernanda. Sei que você está ao vivo aí na Rádio Verdes Mares do Ceará, então a gente vai encerrar. Paulo Fernando quer rapidinho dar uma palavra com você? Rápido que ela tá no ar, mano. Então... Querida, eu queria só primeiro manifestar aqui do povo do Pará e da gente aqui, nossa tristeza, viu, com a queda dos irmãos aí do Ceará, tanto Ceará quanto Fortaleza. Estávamos na torcida que os clubes cearenses se mantivessem, mas eu digo isso para você por acompanhar muito tempo futebol, dos tempos do torneio Ceará, Pará-Ceará, e a gente torce para que breve vocês estejam de volta, porque o futebol cearense é um futebol que nos agrada e é simpático aqui no futebol paraense. Além de Martim Palermo e de Iago Pikachu, alguma coisa mais aconteceu no futebol cearense, aí nos arraiais cearense, inclusive que a imprensa tenha tomado conhecimento de interesse do futebol paraense por algum jogador aí do futebol cearense? A gente não sabe nenhuma informação. Tem outras equipes do futebol nordestino que buscam por outros atletas daqui, mas em relação ao futebol nortista, só essas informações, e eu agradeço, claro, por entender aqui a nossa situação. Nós ainda estamos muito tristes com tudo, aos poucos acordando para a realidade, mas a bola para frente. Ano que vem tem muito campeonato, a gente tem que torcer para que as nossas equipes cearenses voltem e que o Remo também continue na Série A, para a gente ter esse encontro bacana, já que o futebol nortista também precisa desse crescimento. E dizer que o Pará é uma cidade que eu amo, conheço, já fui ao Vero Peso, comi peixe com açaí, comi charque com açaí, fiz todo o roteiro que um bom paraense, como tenho amigos paraenses, me fizeram para levar, e é um lugar que eu pretendo voltar. Parabéns, querida, um grande abraço, fica com Deus aí. Obrigada para vocês também, um grande abraço, conte conosco. Tá aí, portanto, parabéns, Luizinho, pela reportagem. E é isso aí, agora é ficar de olho. O mercado da bola está agitado. A qualquer momento, o Clube do Remo vai anunciar jogadores. E não será um nem dois, né? Serão jogadores que já estarão de contrato pré-assinado, jogadores apalavrados com o clube e que chegam à capital paraense para, lógico, fazer o reforço que o torcedor está esperando. Luizinho, é verdade que o Remo está negociando com a Nike? Não, o Remo tem contrato com a Volt. O Antão Melo está dizendo, Bad, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Internacional, todos já pegaram taca do Leão. É verdade. O Diogo Moraes, já sabem que tem um jogador do River Plate que foi oferecido ao Remo? Não sabemos. O Marcos Vinícius está dizendo, Lucas Lima de 10, eu não traria. Eu também não. Ezequiel Reis, Bad, você acha que o Alacian por empréstimo no Remo seria uma boa? O que acha? Também não traria. Também não. O Paulinho Rodrigues, qual o nome daquele meia do CRB? Não é por falta de futebol, tá? É que o Alacian, por falta de cabeça, né? Ele tem que primeiro melhorar a cabecinha dele. Meia do CRB. Tem vários, né? Tem o Danielzinho, tem o GG. Não, mas agora eu não traria. Jubisvaldo quer... Quando o GG for atrás do GG, ele disse não. Ele vir pro Remo, ele botou um monte de coisas. Onde ele ia morar, quando ele dobrasse para a esquerda, ele ia ganhar um adeus.
Se quando ele fosse fazer gol, se a torcida ia gritar só o nome dele. Agora não, agora eu deixaria ele lá no CRB, tá bem lá. Pronto. O Rafael Nascimento tá dizendo aquele Derek do esporte. Que... Bom jogador. Bom jogador também. Eu traria. O Francisco Monteiro tá dizendo aqui no Facebook do Chumbo Grosso. Vamos puxar a orelha do Marcos Braz. Tem que formar um time competitivo para a Série A. Mas ele sabe disso. Eu contrataria 4 jogadores se eu fosse diretor do Remo. 4. Isidro Pita, Renato Kaiser, Pedro Raul e o Derek. Contrataria os 4. Os 4 são na mesma posição, né? Mas eu quero gol. O Curitiba tinha 5, né? Eu quero fazer gol, eu não quero saber. O time levou 1, eu quero fazer 5. Eu contrataria esses 4 aqui. Pode anotar o nome que eu tô falando aqui, tá? Isidro Pita, tá? É o nome.